do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso. Hello everyone, how's it going? Are you good? Yes, I hope you were doing well. I'm very well, thank you. And how is the weather today? Today is kind of hot, isn't it? Yes, it's not cold. See, I'm wearing tank top. Yes, because today is very hot. Yes, it's crazy this weather, isn't it? Yes, it is. Yes, it's very hot today. Que tempo doido, né? Há 2 semanas atrás, ou semana passada, não tava tão quente assim. Não, semana passada já tava quente, mas há 2 semanas atrás não tava tanto, né? E agora, so I'm sweating. Eu tô morrendo de calor. Yes. So what day is today also? Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday. What day is today? Today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. It's our English class time, right? Yes, are you ready to start? Yes? Okay, great, cool. Let's get started then. Pessoal, hoje a gente vai conversar então sobre alguns assuntos diferenciados. A gente vai ver vocabulário de comida, né? De recipientes para comida, né? Tipo pote, lata. A gente vai ver alguma coisa de gramática, né? Referente a quantifiers, aos quantitativos. Vamos fazer uma atividade de speaking e uma atividade de listening. Okay? Yes, sounds good to you? Sounds good to me. Let's start, yes? Okay. Então, assim, a gente, né, tem vários recipientes que a gente armazena comida. Por exemplo, o arroz e feijão, eles vêm em pacote, né? O leite vem em caixa. Tem latinha, lata de, sei lá, de tomate, lata de alguns vegetais. Caixas, né? Que mais? Pacote, caixa, garrafa, bottle, né? Então, assim, vamos ver vamos iniciar com esses vocábulos, né? Então, nós temos a bottle, right? A bottle, so repeat with me, say a bottle, né? Uma garrafa, né? A bottle of. O que eu poderia dizer? Uma garrafa de, sei lá, água, de óleo, né? A bottle of water or a bottle of oil, right? What else? A box of cookies, could be, right? Uma caixa de biscoitinho, de cookies, né? De bolacha. A box of cookies. What else? A can of soup. Yes. Nos Estados Unidos, a sopa, eles vendem sopa em lata. Sopa enlatada. É bem gostosinha até. Mas então eles usam a can of soup, né? A sopa deles vem enlatada. A gente aqui tem a mania de fazer a sopinha e tal, né? Lá é diferente. What else? A packet of rice or a packet of beans, né? Um pacote de arroz ou um pacote de feijão. A packet. Também posso utilizar para lata tin, né? A tin of tomatoes, uma latinha de tomate. A tin of tuna, uma latinha de daquele peixinho, esqueci, atum, né?
Ok, a box of cereal or a box of cookie, né, que nem eu tinha dito antes, né, uma caixa de cereal ou uma caixa de biscoito, de bolacha, né. Então, é esse vocabulário. So, a bottle, packet, tin, box, can, right? Então, eu tenho essas palavras novas aí pra gente aprender, pra gente praticar, né? Pra utilizar quando a gente for pedir ou se referir a alguma bebida ou alguma comida, enfim. Ok. E numa aula já anterior, a gente chegou a ver a questão dos quantifiers, né? E hoje eu peguei pra gente trabalhar um pouquinho mais isso e praticar um pouquinho mais, ok? Ok. Então, a gente vai ver how much e how many, ok? Algumas frases, e aí vocês vão me ajudar a ver se eu usaria o how much ou se eu usaria o how many, e aí a gente vai conversando sobre as regrinhas e tal, quando é que eu uso um ou quando é que eu uso o outro, por que eu optei por esse e não por aquele, ok? Yes? Sounds good to you? Sounds good to me. Então, a nossa primeira frase aqui é... então, eu tenho uma lacuninha em branca e aí a gente vai preencher com how much or how many, né? So, spoonfuls of sugar do you have in your tea or coffee? Então, eu tenho que completar com how many ou how much, né? Spoonfuls of sugar do you have in your tea or coffee, né? O que eu quero dizer nessa frase? Quantas colheres cheias de açúcar, né, você quer no seu chá ou no seu café? Então, eu tenho spoonfuls of sugar, né? Eu utilizaria nessa frase how many or how much, né? Lembrem que sugar é uncountable, né? Porém, eu tenho aqui no caso nessa frase diz spoonfuls, né? Colheres cheias. Então eu tô me referindo a quantas colheres e não o açúcar em si, não aos grãozinhos de açúcar, né? Então eu vou utilizar o quê? Do you remember? So, how much or how many? How many, porque colheres são colheres de alguma coisa, né? Eu consigo contar. Então, eu uso how many spoonfuls of sugar do you have in your tea or coffee? Yes? Okay, let's go next. Cans of cola or other fizzy drinks do you drink a day? So, how much or how many? Né? Cans of cola. Né? No caso aqui, cola, que tá Coke, right? We could say Coke. Que é um refrigerante, né? So, how much or how many cans of Coke? Né? Então, como eu tô me referindo a quantas latas, eu vou utilizar o how many, né? Se eu estivesse me referindo à bebida em si, eu utilizaria o how much, porque o líquido é uncountable, né? Neste caso, eu tô me referindo às latinhas, então eu digo how many cans of Coke do you want, right? Could be. Okay, next one says, fruit or fruit juice do you have a day? How much or how many? Let's think. Lembrem que a maioria das comidas, né, elas são uncountable. Tá? Uncountable. Então, nesse caso aqui, eu tô me referindo à fruta ou o suco da fruta, né? Eu vou utilizar o how much. How much fruit or fruit juice do you have a day? Right? Okay. Next one. Sweets or
biscuits? Biscuits, do you eat a week? How much or how many? Nesse caso, eu quero saber quantos doces, né, ou quantos biscoitos você come por semana. Do you eat a week? Sweets or biscuits? Do you eat a week? Então, neste caso, eu consigo contar. Então, eu utilizo how many sweets or biscuits. Okay, very good. So, next one. We have takeaway food do you eat? How much or how many takeaway food do you eat? What do you think? How much, right? Sim, porque é comida também, né? Lembrem que a maioria das comidas são uncountable, então eu utilizo how much. Next one, bread do you eat a day? How many or how much? Bread é countable ou uncountable? Lembrem que bread também, né, é comida e bread é uncountable. Então, eu vou utilizar, se eu estivesse me referindo a quantas fatias de pão, né, ou quantas fatias de pães, que a gente diz em português, né, em inglês não é uma palavra que a gente não usa no plural. Então, eu digo, how much bread do you eat a day? Né, porque o bread é uncountable. Next one. Cheese do you eat a week? How many or how much? Cheese. Cheese também é uncountable because it's food, right? É comida também. Então, eu uso how much cheese do you eat a week? E aí, como opções de resposta, eu teria... o que eu poderia dizer, né? Muito, pouco, bastante, né? Ou nada, né? Então, eu tenho a lot of, right? Que é muito, né? A lot é muito. Quite a lot, que também seria bastante. Quite a lot. A little, right? Que é pouco. Not much, não muito, né? E none, nada, né? Ok, então, por exemplo, para qualquer uma dessas perguntas, eu poderia dizer I ate a lot of sugar, né? O a lot, lembrem que o a lot, ele pode servir tanto em resposta quando eu estiver falando de uncountable, quanto de countable, né? Então, eu posso dizer a lot of sugar, né? Sugar é uncountable, eu posso usar o a lot, que o a lot serve para os dois. A lot of sugar, I eat a lot of sugar, right? Or, for example, I ate quite a lot of sugar. I ate a little sugar. I ate a little sugar. Or I could say, I don't eat much sugar. I don't eat much sugar. Or, I don't eat any sugar. Quando eu quiser dizer que não uso nada de açúcar, né? I don't eat any sugar, né? Então, eu tenho essas opções de respostas. Ok. E ainda falando de comida, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai em algum restaurante mais, né, fancy, mais arrumadinho, assim, normalmente eles têm o prato de entrada, né? O que a gente pede de entrada, né? O prato principal e sobremesa. Então, esse starter em inglês, que é a entrada, né? Eles utilizam starter, que seria a nossa entrada, o que a gente vai pedir para entrada, para aperitivar, né? Aquele início ali, right? E aí o prato principal é chamado de main course. E a sobremesa de dessert.
So we have 3 options, right? Starter, que é a entrada, né? Main course, que é o prato principal, e dessert, que é a sobremesa, né? Então, a gente fecha essa aula de hoje com esse vocabulário, né, de comida, de opções de recipientes, de containers, né, para comida. E a gente deu essa revisadinha, então, nos quantifiers, right? I hope you enjoyed the class. I hope you had a lot of fun, right? And I'll see you next week. Thank you so much for watching. Bye bye. See ya.